Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Um pequeno problema pode virar um grande problema, um grande prejuízo. A quebra de um para-brisa, de um teto solar, de um farol dianteiro pode ser um problemão para você resolver. Hoje, no programa seguro, a Autoglass traz a solução. O programa seguro já está no ar. E para sabermos tudo do mercado automobilístico de vidros, nada melhor do que falar com quem entende, Eduardo Borges, diretor comercial da Autoglass, que carinhosamente veio de Vitória do Espírito Santo para participar aqui do nosso programa. Eduardo, muito obrigado pela tua presença, prazer muito grande receber você aqui. Que isso, Borges, eu que agradeço o convite, a oportunidade, o prazer é todo nosso, todo meu. Desejo para você uma boa noite para todos os telespectadores. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da Autoglass e também falar um pouquinho da importância dos serviços no mercado de seguros. O Conec já está aí bombando, as empresas, as companhias, os prestadores já estão se preparando para o Conec e você me confirmou um stand maior, uma elaboração maior ainda do que o anterior, é isso mesmo? Vamos ter a Autoglass recepcionando os corretores? Exatamente, Boris. Notícia de primeira mão, a Autoglass vai participar novamente do Conec em 2018. Nós já somos frequentadores assíduos, né? Participamos dos últimos anos. Nós entendemos, Boris, que o Conec é uma feira muito importante para a indústria dos seguros. É um momento em que as empresas e os corretores se encontram, onde a gente troca ideias, experiências. E nós estaremos lá e nesse momento eu aproveito para convidar todos os corretores de seguros para comparecerem ao nosso stand e conversarem conosco. Tenho certeza que nós teremos coisas boas para mostrar lá. Você também comentava comigo que ultimamente a Autoglass tem feito aí uma investida de divulgação, de explicação da importância de uma boa prestação de serviço, do que o Autoglass pode fazer pelo corretor, pelo segurado e para aqueles também que não têm seguro ou não têm uma cobertura de vidros junto aos corretores de seguros. Como é que tem sido essa receptividade dos corretores junto ao Autoglass? Exato. Primeiro, Boris, assim, a Autoglass ela é uma empresa que atua no segmento de varejo, no segmento de atacado e no segmento do mercado de seguros, né? Dentro do mercado de seguros, nós entendemos que nós temos 3 clientes. Um cliente é o segurado, outro o corretor e outro a companhia. Cada um deles tem necessidades específicas. Por isso, nós montamos um programa de visita aos corretores de seguros. A nossa equipe comercial vai até as cidades, organiza cafés da manhã para sentar com os corretores e discutir produtos, discutir a mecânica, a dinâmica do nosso serviço. E dessas conversas nós tiramos inúmeras oportunidades, como por exemplo, eu tenho hoje disponível uma página de aviso web que o corretor pode pegar, abrir o seu sinistro e agendar o serviço se estiver numa região de loja própria. Tem possibilidade dele reagendar o serviço pela web, dele realizar uma vistoria mobile, numa situação em que ele não sabe responder uma pergunta técnica, se o para-brisa tem antena, não tem antena, se o farol tem máscara negra ou não. Para evitar que o segurado vá 2 vezes na loja, ele recebe um SMS e realiza a autovistoria. Então, isso tudo, todas essas ideias vieram de conversas com os corretores. E a Autoglass entende que o corretor é um parceiro e por isso que a gente investe no corretor. Na verdade, né, Eduardo, o corretor acaba sendo um consultor até barato para as empresas ou para as companhias, sem dúvida, que a gente tem realmente na ponta a dificuldade. Mas, Eduardo, você também me falou que a Autoglass é uma empresa nacional, uma empresa familiar, o que vamos e vemos hoje é bastante raro, com muitos anos de experiência. Fala um pouquinho desse DNA da Autoglass. Hoje, nós atuamos, como eu já disse, no varejo, atacado e mercado segurador. Nós temos 3.400 colaboradores, 65 unidades próprias e 25 centros de distribuição espalhados de norte a sul desse país. Todas as suas lojas são todas próprias para você ter um controle melhor do serviço, do atendimento? Essa é a intenção? Exatamente. As 65 unidades que disponibilizam a marca Autoglass são lojas próprias do grupo.
Muitas vezes nós temos um sinistro com uma colisão e até com a quebra do vidro, né? Enfim. Mas a gente tem um certo tempo, mas mesmo assim a gente tem problemas com uma eventual falta de peça. Mas eu tenho lá um tempo entre fazer a funilaria, a pintura, o acabamento, de a oficina, das companhias correrem atrás daquela peça, e alguns carros a gente já tem problemas crônicos de peça. Na parte de lanterna, de farol e principalmente de vidros, a coisa é um pouco mais dinâmica. Tem que ser, desculpe o termo, um toma lá da cá. O segurado, o cliente está com o para-brisa quebrado, ele precisa trocar isso rapidamente. Esse desafio contra o relógio é uma das grandes preocupações da Autoglass, atender de uma forma rápida, quer dizer, chegar lá com a encomenda do vidro certo, está tudo prontinho para colocar. Esse é o desafio? Sem dúvida, sem dúvida. Um desafio, obviamente, é a parte técnica, você executar bem o serviço, mas a logística é um ponto primordial na qualidade do serviço, né? Na percepção de qualidade do serviço, tanto do segurado quanto do corretor. E a Autoglass investe muito nisso. Hoje nós temos o maior estoque de vidros, faróis, lanternas do Brasil. O nosso modelo logístico é descentralizado, então eu tenho 25 centros de distribuição que me permite fazer com que a peça chegue mais rápido na loja, na necessidade do segurado. Saber se tem antena, se o vidro é assim, assado, esse cuidado, esse treinamento nesse primeiro contato, ele tem uma influência realmente muito grande para que todo o processo caminhe? Porque entre você pegar no computador, ir lá no estoque, pegar o vidro do distribuição, levar até uma loja ou fazer qualquer outro destino, me parece relativamente hoje com a tecnologia fácil. Mas não errar é ouvir bem? Sem dúvida, não errar é conhecer o cliente, Boris. Eu costumo dizer sempre que a qualidade faz parte do nosso DNA. Nós nascemos como uma empresa varejista que atendia o consumidor final e crescemos, desenvolvemos nossos negócios com uma estratégia de foco no cliente. E qualquer estratégia de foco no cliente envolve conhecer o cliente. Eu uso sempre um exemplo do serviço de check-in de uma empresa aérea. Existe um processo para se realizar o check-in, mas você imagina como que aquele atendente presta um serviço para um executivo que viaja todos os dias, o que para esse executivo é importante, que muitas vezes é a agilidade, a rapidez, e como que esse atendente vai prestar um serviço para aquela senhora que está viajando pela primeira vez. Para aquela senhora, a agilidade e a rapidez não faz tanta diferença. Então, a Autoglass investe fortemente em educação. Nós possuímos um centro de educação corporativa em que 100% dos colaboradores vão para o Espírito Santo, independente se eles foram contratados em Manaus ou Caxias do Sul. Eles vão para o Espírito Santo e um técnico, por exemplo, passa 45 dias sendo treinado. Na prestação de serviço, a formação de pessoas, a capacitação de pessoas era o maior diferencial. É isso que faz a diferença para a Autoglass. Ok. Eduardo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta eu quero saber de outros serviços que vocês já estão disponibilizando, tem novidades por aí e a gente vai explorar você um pouquinho. Okay. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Programa Seguro, batendo um papo com o Eduardo Borges da Autoglass. Cobrir o Brasil inteiro não deve ser uma tarefa fácil, né? Você tem que ter aí uma logística quase que perfeita. Mas parece que esse desafio a Autoglass já superou e vocês têm também outros serviços e outras vantagens para os nossos clientes comuns. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o farol de milha, teto solar, enfim, o que você me disse aqui que vocês estão fazendo. Então, por favor. Ok. Então, a Autoglass hoje tem um portfólio de serviços e produtos muito diversificado. O vidro, farol, lanterna e retrovisor, por exemplo, já é um produto que está maduro. Para você ter uma ideia, Boris, 90% em média das coberturas de seguro de auto vendidas sai com a cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores. E aí, a partir do momento em que nós começamos a estar mais próximo dos corretores, das companhias, dos próprios segurados, nós começamos a enxergar oportunidades. Exemplo, 40% dos sinistros de farol e lanterna afetam o para-choque. E aí nós percebemos que muitas vezes o segurado chegava a uma unidade Autoglass, a Autoglass
trocava o farol dele ou a lanterna, mas ele saía da loja com um problema para resolver. Pensando nisso, nós desenvolvemos um produto de reparo de para-choques. Então, se houver a quebra, amassada ou perfuração do para-choque, e o segurado tiver contratado essa cobertura, que a maioria das companhias hoje já disponibilizam, sim, nós realizamos a troca do farol e da lanterna e também reparamos e pintamos o para-choque. Quer dizer, se todo mundo ganha uma etapa e a companhia já faz 2 atendimentos num só, o segurado vai num horário só, resolve e sai mais satisfeito. E aí, você vê como tudo vai se conectando, tem sinergia. Você citou o caso do farol auxiliar, que hoje a maioria dos veículos vendidos no Brasil saem com farol auxiliar. Então, às vezes no mesmo sinistro que quebrou o farol principal, amassou o para-choque, também quebrou o farol auxiliar. E aí a Autoglass desenvolveu essa cobertura de troca do farol auxiliar. Citou um outro exemplo, que foi o caso do farol e lanterna de moto. Existe no mercado um perfil de moto de alta cilindrada em que esse segurado quer ter seguro, esse segurado quer ter serviço, quer ter proteção. E nós identificamos isso numa conversa com uma companhia de seguros que tinha um produto focado em motos de alta cilindrada. Nesse momento nós desenvolvemos e hoje nós temos um produto também de reparo e troca de faróis e lanternas para motos. Quando o cliente, o segurado, enfim, ele faz o agendamento no teu ponto de atendimento, na tua loja, quando você confirma o atendimento, evidentemente você já tem a confirmação que está lá disponível aquele farol, aquela lanterna, aquele farol auxiliar. Ou seja, ele não corre o risco de chegar lá e falar, ah, ok, é esse mesmo, vamos confirmar. Mas eu também sei que você tem até um serviço via celular, né, que você consegue ajudar nessa identificação e me pareceu uma ideia, parabéns, bastante inteligente. Como é que ela funciona na prática? Exato. Então, você ter a certeza de qual é a peça do segurado faz toda a diferença para garantir que quando ele chega na loja, a peça vai estar lá. E a Autoglass, ela só envia o segurado para a loja, ela só encaminha o segurado para o agendamento quando ela tem certeza que aquela peça está lá. E aí, em alguns momentos, o segurado ou o corretor, ele não consegue responder alguma pergunta técnica. Sim. Como se o vidro, exemplo do vidro, tem um sensor de luz ou sensor de direção, ou se o farol é LED ou xenon. Nesse momento, no passado, nós orientávamos esse segurado a ir até uma loja, para a loja conferir qual é a peça, e depois nós providenciarmos a busca dessa peça. Ou se a peça estivesse no estoque, já realizava na hora. Porém, uma sugestão de um próprio corretor, nós desenvolvemos um aplicativo que no momento do atendimento, se ele responde eu não sei, eu envio um SMS para ele e esse SMS ele dá todo o passo a passo de quais os ângulos e tipos de foto que o segurado deve tirar para que a equipe técnica da Autoglass consiga identificar qual é a peça correta para o veículo dele. Eduardo, talvez o corretor já se conscientizou do preço, né? Do tamanho da encrenca quando a gente tem, por exemplo, farol de alguns carros, o farol dianteiro de alguns carros custa uma verdadeira fortuna e eu acho que aí explica essa vontade do corretor, essa necessidade do corretor de vender a cobertura de faróis, lanternas e retrovisores. O mesmo acontece com lanterna e o mesmo com retrovisor. Sim. Mas eu queria que você desse assim uma ideia para a gente, porque eu tive essa informação e eu fiquei com toda a experiência bastante impressionado, quanto pode custar um farol dianteiro de um veículo de mais luxo um pouquinho. Quanto pode chegar esse valor? Pode passar facilmente de R$10 mil, Boris. Então, às vezes, o corretor precisa estar consciente, né, de não deixar de oferecer a cobertura, ou mesmo se ele tiver uma consulta de um amigo que porventura não tem o seguro, de alertar que ele tem essa condição de ter um serviço bom, rápido e por um preço extremamente menor. Quer dizer, 10 mil é um preço muito alto. Se você pegar um carro já de 4 anos, 5 anos, nós estamos falando de um valor que pode chegar perto de uma perda total. O que tem acontecido, Boris, a indústria automobilística ela tem evoluído, né? A área envidraçada dos veículos ela tem aumentado com o passar dos anos. Sim. E isso, obviamente, tem tornado o vidro mais caro. Mas não só isso. Todas essas peças que nós citamos aqui, elas têm embarcado cada vez mais tecnologia. No caso do para-brisa, por exemplo, existem diversos sensores, sensores de colisão, sensores de direção, antenas.
Os faróis, por exemplo, que até pouco tempo se falava no farol de xenon, hoje já existe farol de LED, farol Full LED adaptativo, que é um farol que automaticamente ele vai se ajustando de acordo com as condições da estrada e com a posição do veículo que está vindo do outro lado, de forma que ele não ofusque a visão do outro condutor. Os retrovisores com ponto cego, e aí cada vez que a peça embarca a tecnologia, naturalmente ela vai se tornando mais cara. E aí nesse momento a nossa cobertura, ela se torna cada vez mais apelo, mais interessante para o consumidor. E a Autoglass, acreditando nisso, apostando nisso, vem desenvolvendo novos serviços, novas coberturas. Eduardo, você falou uma coisa interessante, que a área envidraçada dos veículos vem aumentando, é verdade, né? Se a gente, sem ser saudosista, voltar no tempo, a gente vai perceber isso claramente. Mas o que chama a atenção muito hoje são os tetos solares. Exato. Né? São acabamentos espetaculares, bonitos nos automóveis. E eu queria saber se também vocês estão preparados para essa demanda, porque essa começa a acontecer em função do que você falou, também é uma área envidraçada. A Autoglass está preparada também para o teto solar? Sim, nós possuímos uma cobertura de teto solar que garante, em caso de quebra do teto, inclusive em toda a troca do mecanismo, se for necessária, do teto solar e também de teto panorâmico. Qual a diferença para o consumidor aí do teto solar e o teto panorâmico? O teto solar é aquele teto tradicional, né? Um pedaço, um retângulo de vidro e normalmente em cima do motorista e do carona, e o teto panorâmico ele já avança sobre o teto do veículo. E são também itens bastante caros. São itens muito caros que também podem ultrapassar facilmente R$10 mil. Ok. Eduardo, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta nós vamos finalizar o nosso agradável papo e tirar de você mais alguma informação. Obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa e eu queria te fazer uma pergunta. Você me disse, Eduardo, que tem uma novidade que é o SRA Plus. Descreve pra gente que novidade e boa é essa. Exatamente, Boris. Esse é um lançamento da Autoglass em 2018. Nós já viemos trabalhando nesse produto já há alguns anos e essa é a cereja do bolo, digamos assim. É um serviço de reparo de arranhões com uma técnica que não é a técnica tradicional de oficina, é um reparo rápido para pequenos arranhões e também reparos de pequenos amassados com a técnica de martelinho de ouro. Nós já temos uma equipe montada em todo o Brasil e já estamos ofertando esse serviço com várias seguradoras em todo o país. Ok. Eu tenho certeza que o site da Autoglass está aí à disposição, né, dos corretores. Também tenho certeza que você está à disposição para atender e explicar cada vez mais essa importante cobertura, esse importantíssimo serviço. Eu estou realmente contente de você estar aqui com a gente hoje, trazendo esse monte de informações que você trouxe. Quero agradecer realmente, estamos chegando ao final do nosso programa, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado e o programa Seguro está aberto a você. Eu que agradeço, Boris, pela oportunidade. Espero ter acrescentado aqui no nosso bate-papo. Parabenizo você também por esse importante programa. A indústria de seguros é uma indústria muito grande e ela se valoriza com um programa como esse. Muito obrigado, fica à disposição. Sempre que você quiser, eu estou de volta. E quem quiser, no Conec, pode ir lá tomar alguma coisa com você, Exatamente. Um café, outra coisa, você vai estar à disposição. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Até lá. Assista agora a Mesa Redonda, com notícias do Paulistão, ao vivo, direto do Pacaembu.